Quando aparece um peixe diferentão, esquisito mesmo, para ser sincero, muita gente critica e acha errado. Opinião, cada um tem a sua. O fato é que é complicado dizer qual é o limite do ser humano para as manipulações com animais. Antes de partir para as modificações e o que eu acho, é bom saber o que é seleção genética. Para ser claro, temos o peixe que é encontrado na natureza e seu exemplar ornamental. Na maioria das vezes, o ornamental se dá pela seleção genética, onde com o passar dos anos foram se separando os indivíduos até que nasciam com as cores diferentes e através dessa seleção chegavam-se ao padrão ornamental. Neste caso está todo mundo de acordo que não temos agressão ao animal, pois essas cores e esses elementos já estão presentes no peixe. A seleção genética só separou essas cores ou evidenciou elas. Isso já foi feito também com cães e gatos, e por isso chamamos de vira-lata os animais sem raça definida, pois na verdade eles são um animal que contém todas as raças ali misturadas. É quase igual ao exemplar selvagem dos peixes. Até com frutos e outros alimentos já foram feito isso, selecionando para obtermos frutos mais bonitos e talvez mais saborosos. Para que fique claro como funciona a seleção genética, temos aqui um peixinho selvagem que foi coletado da natureza. Depois dele se reproduzir inúmeras vezes no aquário do criador, um indivíduo saiu com uma manchinha em seu corpo. Este indivíduo foi separado e assim conforme nasceu outro com esta manchinha, ele foi separado também. Após algumas crias, os filhotes daqueles dois começaram a sair com essa manchinha vermelha. E aí nasce um padrão diferente. Bem, o criador pode continuar procriando esses peixes até conseguir obter um exemplar que fique todo vermelho ou somente intensificar esta característica, essa manchinha vermelha. Este indivíduo no meio que separa entre o selvagem e o exemplar final pode receber uma letra em seu nome que significa a grade de qualidade ou da seleção, ou muitas vezes entre o selvagem e a cor sólida que o criador queria obter, acaba saindo cores bem mais interessantes, que acabam sendo comercializadas, pois muitas vezes se tornam bem mais legais do que o variante final. Bem, não vai achando aí que aí você na sua casa vai conseguir criar, entre aspas, uma cor nova. O que pode acontecer é você, na sua seleção e na sua casa, conseguir manter a linhagem de um peixe ou até mesmo intensificar as cores de algum aí, mantendo um padrão. É possível sim sair crias bem legais aí com os robistas, porém esses trabalhos, além de uma grande estrutura, muitas vezes demoram muitos anos para terem algum efeito. Dizem algumas histórias que a criação dos camarões vermelhos, um senhor que fazia essa seleção e depois outras pessoas continuaram seu trabalho e provavelmente o cara morreu antes de ver o resultado final aí. Esses camarões um vermelho bem sólido e forte que temos hoje em dia. Então, por mais que esse trabalho exista, ela não interfere no animal. Já a modificação genética realmente é inserido ou modificado alguma coisa no animal para que ele fique de um jeito desejado. O mais comum deles, ou o mais conhecido, é o caso do Glowfish, onde se insere um gene fluorescente nos embriões dos futuros peixes que acabam ganhando essa característica fluorescente. O que acontece é que uma intervenção dessas, na maioria das vezes, é encarado como um ato errado, mesmo que muitas vezes esse resultado parece ser interessante. Recentemente eu descobri uma tal de tatuagem nos peixes. Isso mesmo, o pessoal tatua mesmo desenhos e cores desejadas no animal. Isso sim parece ser um ato cruel só visando o lucro. Agora o item acima, o Glowfish, a manipulação genética, até que não parece ser tão ruim, né? Vou abrir um parênteses aqui
só para citar espécies que foram criadas pelo homem. Assim como o cachorro pitbull, alguns peixes como o papagaio e o flowerhorn foram obtidos através de misturas laboratoriais de muitas outras espécies. Eu não vou entrar em detalhe nisto, ainda mais porque eu nunca me interessei em pesquisar isso. Eu não sei de verdade como isso foi feito, mas eles existem. E embora sejam peixes incríveis, algumas pessoas relatam que eles são mais suscetíveis a problemas físicos, doenças e até uma estimativa de vida bem mais curta em relação a peixes similares. Por fim, temos a seleção genética, que se aproveita de alguma deformidade de algum peixe, como por exemplo os peixes véu. Assim como uma manchinha vermelha que pode surgir em alguns peixes, outros podem desenvolver uma cauda desproporcional ou alguma característica física diferente dos demais. Nestes variantes, cada caso é um caso e precisa ser analisado separadamente, pois tem alguns peixes com cauda véu que parece que a cauda de véu sempre fez parte daquela espécie. Quando no vídeo do beta eu falo que a coluna d'água precisa ser menor que 30 cm, o pessoal que vem me criticar muitas vezes não sabe que o beta selvagem não possui aquela cauda longa que o exemplar ornamental possui. Então, consequentemente, o variante ornamental ele se cansa muito e precisa de uns cuidados a mais. Por último, temos o short body, que são animais que não desenvolveram sua coluna totalmente ou por algum motivo nasceram com esta deformidade. E aí eles têm um corpo muito mais curto em relação ao exemplar comum ou até mesmo o exemplar ornamental. E aí, mais uma vez, a indústria se aproveita deste problema do animal para criar um variante novo, o short body. O problema maior de tudo isso é que a indústria do aquarismo quer sempre abastecer o mercado de novidades, para sempre manter o setor atrativo e lucrativo. Neste processo, muitas vezes parece que a ética é esquecida. Bem, eu acho que assim, a seleção genética e até mesmo essas manipulações não são ruins não. Isso é, se não agride o animal. Se o animal tem dificuldades na natação, ou por causa daquela cauda ou o formato do seu corpo tem algum problema físico, alguma dificuldade, isso sim é muito ruim. Em muitos casos a estimativa de vida deles pode ser bem mais curta por conta disso. Tem peixes aí que nem conseguem se alimentar e nadar direito pelo tanto de deformidades que o peixe sofreu. Aí nesses casos realmente não tem como apoiar um negócio desses, né? E vamos esquecer aí esta da tatuagem, que foi das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. Antes de finalizar, eu devo alertar aqui que até a seleção genética tem seu lado ruim. Quando se extrai uma linhagem, uma cor específica, junto deste indivíduo você traz a fraqueza e brechas da sua saúde. Então os peixes ornamentais eles são mais sensíveis que os selvagens por isso. O selvagem tem sua estrutura genética totalmente preservada, enquanto o de linhagem possui não só a beleza das cores, mas as falhas que trouxeram aquela cor, porque muitas das cores são obtidas através de falhas genéticas ou deficiências daquele indivíduo. Até por isso que alguns peixes de rio o pessoal consegue criar em aquários precários, e os ornamentais não. Algo similar a isso acontece com outros animais. Por exemplo, o cão de raça é mais sensível e precisa de maior cuidados do que o cachorro vira-lata, o cachorro sem raça definida. Bem, mas nesse caso, eu não acho um problema não. Esses animais eles conseguem ter uma vida muito boa, se você der as condições corretas a ele, como eu citei no começo. E a seleção genética, ela é feita no ramo da alimentação aí, e muita gente nem sabe disso. Sabendo de tudo isso que tem pessoas mais puristas que montam aquários de biótopo, aquários inspirados em regiões ou lagos específicos, que aí sempre são colocados peixes selvagens ou peixes mais próximos do exemplar selvagem. Como já falei, nesta manipulação ou seleção, se não traz problemas ao animal, eu não vejo nenhum problema com isso. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.